Bom, aqui ainda é boa tarde, mas já está de noite, então é boa noite. Como estamos todos hoje? Todo mundo bem? Vocês que estão acompanhando esse estudo que nós estamos fazendo de Isaías, eu espero que esteja sendo assim de inspiração, consolo, esperança para o seu coração, porque é a única coisa que nos resta, né? É esperar no eterno, na sua misericórdia. Ai, porque à medida que a gente se aprofunda mais nesses estudos escatológicos dos profetas antigos, a gente vai pensando, meu Deus, quanta coisa ainda por acontecer, né? Quantas promessas ainda não foram concretizadas, não foram manifestadas, né? E a única coisa que eu faço todos os dias é naquele momento de louvor, né? É agradecer por tudo que até hoje nós pudemos presenciar, né, no planeta, as misericórdias do Altíssimo que têm sido imensamente grandes para conosco, mesmo diante de provas e dificuldades e circunstâncias que são aparentemente negativas, mas que nos trazem mais para perto do eterno, né? Nós vamos começar agora a entrar no capítulo 40 do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías, e a partir desse capítulo 40, ele vai começar uma série de agradecimentos, de louvor, de cânticos, tá? Aquelas profecias diretas e tão, como é que eu vou poder falar isso? Tão, aquelas profecias que foram dadas para aquele momento de destruição e ele cessa nesse capítulo 39, ele cessou. A partir de agora, as profecias que ele vai trazer são mais com relação ao futuro, futuro longo, talvez para os nossos dias, alguns acontecendo agora, mas ainda mais para o futuro. Eu não sei se a experiência com o, o rei Ezequias trouxe para o coração de Isaías uma, uma certificação de que as coisas não seriam, que as situações não seriam mudadas tão drasticamente, tão rapidamente. Talvez ele tenha entrado num momento escatológico dentro dele mesmo e que a partir de agora as profecias dele são muito direcionadas a um futuro mais longo. No meio de louvores e no meio de cânticos de louvor e de gratidão e de exaltação ao Eterno, ele lança as profecias futuristas, como num poema. Eu acho que a experiência com Ezequias foi assim, foi o final, assim, a chave final para liberar Isaías para sair daquele momento que eles estavam vivendo ali na Palestina para um futuro muito mais longo, promessas muito mais abrangentes e mais com relação a todo o planeta, com relação a toda a humanidade, não só com relação a Israel e a Judá e aqueles países vizinhos, né? Mas uma profecia um momento profético que abrange mais, um leque maior. Quando
o rei Ezequias pediu a Deus a cura, né, fez aquela oração e aí o Eterno falou para Isaías voltar lá, né? Isaías não tinha nem saído do palácio, gente. Ele ainda estava nas redondezas do palácio quando, depois da primeira profecia que ele disse, né? Que ele deveria arrumar a casa dele porque ele ia morrer. Aí ele voltou para a parede, fez aquela oração, e naquele momento, aquela oração, o profeta Isaías nem tinha saído das redondezas do palácio, e Deus mandou ele voltar e disse, olha, fala para ele que eu dou mais 15 anos para ele. Como ele não tinha filho, para deixar herdeiros, né? Deus falou para ele, ó, ordena a sua casa, né? Põe a sua casa em ordem. E ele, depois disso, ele teve um filho que ele chamou de Manassés. Gente, eu não sei o que aconteceu com a criação desse menino. O que Ezequias fez, o rei Ezequias fez, ou deixou de fazer para que essa criança se tornasse o que ela se tornou. Ele foi o pior rei que Israel e Judá tiveram. Ele foi pior do que Acás. Lá, não Acás, o avô dele, mas Acás, o de Samaria. Aquele que era casado com a Jezabel, que trouxe adorações de outros deuses, né? Que a Jezabel trouxe lá, e inclusive tem aquela situação do profeta Elias, né? Com a Jezabel. Então, esse Manassés, ele foi pior do que aquele Acás. E foi pior do que o Acás, o avô dele. Na história dos reis de Israel, dos reis de Judá, ele é considerado o pior rei. Antes Ezequias tivesse morrido, porque a situação de Jerusalém teria sido outra. Eu não vou dizer que Jerusalém não tivesse sido dominada por Nabucodonosor. Teria acontecido, mas talvez não da forma como aconteceu. Porque aí Babilônia não saberia os tesouros que tinha em Jerusalém, entendeu? E talvez isso pudesse ter poupado, inclusive, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança sumiu quando isso aconteceu. Então, olha as consequências de uma oração que não deveria ter sido feita. E de uma oração que não deveria ter sido respondida. Eu não estou julgando Deus, não estou julgando o Eterno por ter feito o que fez. Mas se Ezequias tivesse morrido, teria sido melhor para Jerusalém, teria sido melhor para o profeta Isaías. Por quê? Lembra que Deus deu para Ezequias mais 15 anos. Quando Ezequias foi chegando no final, talvez no 13º ano desses 15 que Deus deu a ele, o filho dele estava com mais ou menos 9 para 10 anos. E aí ele colocou o filho dele como corregente do reino. E ele passou a ensinar. Então, Manassés, com a idade de 9 para 10 anos, ele começou a governar Judá junto com o pai dele. Ele tentando ensinar para Manassés como é que deveria um reino ser levado, ser administrado, para que ele pudesse, com a morte do pai, que ele sabia que com 15, no 15º ano ele iria morrer, e Manassés só tinha 13 anos quando o pai dele morreu. E Manassés foi colocado rei de Jerusalém com 13 anos de idade. Eu não sei o que aconteceu. Se Manassés ficou com muito ódio do Eterno por ter dado ao pai dele só 15 anos, porque a revolta de Manassés contra o Eterno foi muito grande. Gente, todos os altares de outros deuses que Ezequias tinha tirado,
ele voltou tudo. Ele ergueu dentro do templo, ele ergueu dentro do templo de Jerusalém um altar a Moloque, que era aquele Deus que exigia sacrifício humano. E Manassés sacrificou o próprio filho dele dentro do templo de Jerusalém. Gente, agora vocês entendem por que Nabucodonosor tinha que vir e destruir o templo? Porque aquele templo estava contaminado. Não teve, porque depois disso, muito tempo depois disso, depois de Babilônia, que foi destruído e tudo, o templo foi reconstruído, né? Aí era um templo menorzinho, etc. Mas aquele templo não tinha como subsistir. Havia sangue humano nele. Ele precisava ser purificado. Mas o pior de tudo, o que Manassés fez, foi matar o profeta Isaías de uma forma muito cruel. Ele mandou serrar o profeta no meio. Talvez o profeta Isaías, talvez ele soubesse o que iria acontecer depois com essa criança, e talvez por isso ele tenha direcionado as últimas profecias da vida dele para um mundo mais abrangente, para uma situação mais um leque maior, porque a esperança de Isaías naqueles dias, você sabe aquele sentimento que a gente tem de inutilidade, que tudo que a gente fez parece que não valeu? Sabe aquele sentimento de impotência? Talvez tenha sido isso que levou Isaías a, no final da vida dele, fazer essas profecias, ou esses cânticos, esses poemas de louvor ao Altíssimo. E dentro desses poemas ele soltar profecias lindas como a de Isaías 55. Eu espero que Isaías tenha um lugar especial diante do Cordeiro, pelo tudo que ele fez, pela mensagem que ele deixou e que nos inspira até hoje. Vamos lá, vamos ler? Desculpa, a história de Isaías é muito comovente. Capítulo 40 do livro do profeta Isaías. Consolo para o povo de Deus. Era o que ele queria para ele também. Consolo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já é a sua malícia, que a sua malícia é acabada. Olha o sonho do profeta. Diante de tanta maldade que estava acontecendo no reinado daquele homem. Talvez esses cânticos aqui ainda foram antes, né? Os últimos que... Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Olha a esperança de Isaías. Que a sua iniquidade está expiada. Quanta iniquidade, quanto pecado foi cometido em Jerusalém, a cidade do eterno Deus. E que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os pecados. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus.
todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá. Pois foi a boca do Senhor que o disse. Gente, vocês imaginam como é que ele deve ter escrito isso em lágrimas, como eu estou chorando agora, porque é uma esperança que quando a gente olha o mundo hoje, a gente pensa, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Porque aparentemente parece até impossível. Mas existe essa promessa. E eu confio de que o Eterno, da mesma forma que ele cumpriu todas as outras, ele vai cumprir essa também. O versículo 4 de novo. Todo o vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso será aplanado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Diz uma voz, clama. E eu disse, que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. O que ele está dizendo aqui? Que da mesma forma que no campo você vê aquelas flores no verão, na primavera, no verão, e quando chega o outono cai tudo. E ele disse que é assim, que a humanidade é assim. Ela vem, floresce, murcha, cai. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O que ele está dizendo é que ele sabia, por mais difícil, por mais impossível que seria, que eles, aos olhos dele, isso iria acontecer, ele sabia que a palavra do Senhor é eterna, ela não volta atrás. Que Deus subsiste eternamente, mesmo que nós sejamos como a erva do campo, ele não é a erva do campo, ele é eterno. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta e não temas. E diz à cidade de Judá, aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. E o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Olha a esperança de Isaías. O Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. E o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Que esperança, gente, que esperança. No meio de tanta calamidade, que nós também tenhamos essa esperança. Quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus aos palmos? Você tem como medir o universo com a palma da sua mão? Você tem como pegar a água do mar com conchas? Quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida nos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra?
ou pesou os montes e os outeiros em balanças? Pegar um monte e pesar na balança para ver quanto que ele pesa. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhes desse entendimento e lhe mostraste o caminho certo e lhe ensinaste sabedoria e que fizesse notório o caminho do conhecimento? Ele está questionando quem é que fez isso, quem ensinou Deus a ser Deus. Ele tá querendo mostrar para o povo que o Eterno é tão poderoso que ninguém precisa ensinar nada para ele. Que mesmo ele não tenha palmas, mãos, ele sabe o quanto de água que tem no universo, ou quanto de terra que tem, ele tem todo o conhecimento. É isso que o profeta está dizendo aqui. Certamente as nações são consideradas por ele como a gola de um balde, como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças, ele pesa as ilhas como se fossem fino pó. Está vendo como é que ele está dizendo para o povo? Deus é tão grande, Deus é tão grande, que as nações, para Deus, é como uma gotinha que ele coloca num balde. Todos nós juntos, todo esse planetinha junto, para Deus é como se fosse. E ele é como se fosse uma gota de água, ou como se fosse como se fosse um pó fino. Um pó fininho que ele pega assim, ó. É, gente, é a Terra, toda essa Terra, esse planetinha que está aí perdido no espaço. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Não tem nada. Nada. O Líbano devia ter muita floresta, né, para dizer isso. Hoje a gente fala de nem um Amazonas, né, com tanta árvore, bastaria para fazer um fogo, para oferecer sacrifícios, que nem a gente tem um tanto de sacrifício para um holocausto para o Eterno. Não somos nada, gente, nada. Todas as nações são como nada. Eu estou dizendo que nós somos nada, e aqui, ó, o que que está dizendo? Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera sem valor e menos do que nada. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Com que imagem o comparareis? Lembra o que Manassés estava fazendo? Criando imagens, colocando no templo. E o profeta fala: a quem, pois, farei semelhante a Deus? Com que imagens o comparareis? O artífice, olha que lá vem ele. O artífice grava a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata funde para ela. Quer dizer, o artífice pega uma madeira, faz um negócio lá, ou um animalzinho para representar Deus, ou uma imagem de alguma coisa para representar Deus. Ele pega e cobre de ouro e depois vem e fazem um negócio de prata para assentar essa imagem. O pobre demais, que não pode oferecer tanto, quer dizer, o rico faz isso, né? O rico faz isso. Aí o pobre demais, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. Ele busca um artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Não sabeis? Não ouvis? Ou desde o princípio não vos foi notificado isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele está assentado sobre o círculo da terra. Isso aqui é uma prova de que a terra é redonda, né, gente? O profeta mesmo fala aqui, ó, que Deus está sentado sobre um círculo, cujos moradores são para ele como gafanhotos.
Ele está sobre a superfície da terra, em cima. O profeta imaginou isso, né? Deus assentado lá, a terra redondinha, ele assentado lá em cima e a gente aqui embaixo, igual a gafanhotinha andando. Vocês já observaram quando a formiga está andando, saindo ali, procurando comida? Aquele mundo de formiga junto? Então, é a mesma coisa, igual. Estranho, né? Eu fico observando as formigas e fico pensando, meu Deus do céu, como elas estão busy. Eu acho que é o mesmo jeito de Deus se colher lá pra gente. Nossa, que povo busy. Pra que tudo isso? Versículo 22. Ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele faz voltar ao nada os príncipes e recua a nada os juízes da terra. O que aconteceu com a rainha agora? Está lá, né? Virou pó. É. Tinha tanto poder, agora não tem nenhum. E os juízes da terra? Onde é que estão os governadores antigos? Todo morto, né? Mal são plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, quando ele sopra sobre eles e secam-se. E um redemoinho os leva como palha. Gente, o que vocês pensam que já aconteceu, né? Com todo mundo que já habitou essa terra por mais de 150 mil anos. Virou todo mundo pó. Hoje a terra que a gente pisa já foi gente. Você já imaginou isso? Bom, lá no Brasil, até que tem muita terra que não viu gente ainda não, né? Porque o Brasil foi descoberto muito tempo depois e ele não tinha sido quase habitado. Os índios eram muito poucos, considerando o tamanho, né? Mas aqui, Europa, a África, a Ásia, eu acho que não tem um pedacinho de pó de terra por aqui que não tenha um DNA de gente. Aqui onde eu moro, eram ilhas. Eram ilhas, porque isso aqui tudo era alagado. O Thames era imenso, ele fazia era um swamp, né? Era como é que chama isso? Um pantanal. E no meio do Pantanal tinha as ilhas. E essas ilhas, até hoje, quando fazem uma coisa que fazem, que tem que fazer furar a terra e fazer a base, né, aquele negócio todo, descobrem, sabe, sepulturas assim de 5.000, 6.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, até da época dos Neandertais, eles já descobriram, viu? É incrível, incrível. A quem me farei semelhantes para que ele seja semelhante? Diz o Senhor. A quem me farei semelhante para que ele seja semelhante? Diz o Senhor. Ele ainda faz uma piadinha aqui, né? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer uma estátua como se fosse um leão para que eu me torne um leão? Levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas essas coisas? Falando com relação às estrelas do universo, né? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e a chama pelo nome. Por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e a minha causa passa despercebida ao meu Deus? Não sabes? Não ouvistes? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga, e não há quem esquadrinha o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Isso aqui devia ser a realidade do profeta, né? Por isso que ele falava assim, era a realidade dele. Na hora que ele estava cansado e na hora que ele pensava assim, não vou dar conta mais, vinha o Eterno e lhe dava força e poder para continuar.
Gente, a vida desse profeta foi muito complicada, muito difícil. Situações muito difíceis ele passou. Lembra de quando ele teve que andar 3 anos pelado? Pois é. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Gente, isso aqui foi o profeta Isaías que escreveu, viu? Isso aqui era a experiência dele. Era a experiência dele, porque ele esperava no Senhor. E aqui encerra esse capítulo. Vocês estão vendo como é que essa mensagem de Isaías, depois daquela experiência com Ezequias, mudou? Ele começa a falar daquilo que o coração dele está cheio, daquilo que o Eterno estava fazendo na vida pessoal dele, mostrando para ele a grandeza dele mesmo, mostrando para o profeta que ele não era nada e que a única coisa que ele podia fazer era obedecer e amar esse Criador, porque ele era maior do que todas as coisas. Isaías tinha certeza que um dia ele iria morrer e que o corpo dele ia se tornar cinza, por isso que ele fala assim. Um grande profeta, não é? Eu acho que depois desse estudo que nós estamos fazendo do profeta Isaías, você também vai ficar tão apaixonada por ele quanto eu. Gente, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu ouço, porque eu ouço muitos profetas também. Quando eu estou fazendo as coisas assim na minha casa, eu estou sempre ouvindo, né? O profeta Isaías, eu acho que eu já ouvi, já perdi a conta de quantas vezes eu já ouvi o profeta Isaías trabalhando, ouvindo mesmo. E choro, como eu choro aqui também, choro também quando eu ouço, porque eu sinto como se eu tivesse ali junto desse profeta. Você sabe quando aquela empatia que você tem com as pessoas ou com as situações? Eu tenho essa empatia com o escrito desse profeta. Então é como se eu estivesse vivendo com ele aquelas experiências, sabe? Aquele sofrimento, toda aquela esperança. E no final, quando eu chego nos capítulos que eu sei que ainda vão acontecer, como esse, no caso desses que a gente acabou de estudar aqui, né? Que a gente acabou de ler alguns, e não aconteceu ainda. Né? Não aconteceu ainda. Olha aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. Tu, anunciador de boas novas em Sião, sobe em um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta e não temas. E diz à cidade de Judá, aqui está o vosso Deus. O Senhor virá com poder e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele e o seu salário diante de sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho e nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Aos que amamentam, ele guiará mansamente. Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Agora esse aqui, o último versículo, que é o 31. Desculpa, sorry. I'm finishing here. Que é o versículo 31, fala, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é uma realidade que pode ser a minha e a sua todos os dias. Então tá, vamos ver o que a minha filha quer comigo? Que vocês tenham um bom final de sábado e um ótimo domingo. E eu amanhã vou estar busy aqui. Comecei hoje a decoração de Natal.
mas amanhã que nós vamos terminar. Então tá, fique com Deus, tenha um bom final de sábado. Tchau, tchau.